bem, programa de hoje, falando sobre política e recebendo um dos pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Está aqui Luiz Bittencourt, que é pré-candidato pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Também está aqui o Luiz Gama, jornalista, radialista. Pergunta mais do que necessária e mais do que óbvia, né? A gente abre o programa com essa pergunta para o... Vou tratá-lo por deputado, já que o último cargo que o senhor ocupou foi de deputado federal. Exato. Vou tratá-lo por deputado, então. Deputado, dias atrás, o governador Marconi Perillo, durante um evento junto com o pré-candidato do PSDB, Giuseppe Vecchi, fez um apelo para a unidade dos partidos da base aliada para se unirem em torno de apenas uma candidatura. Até hoje, passados já alguns dias, a gente não vê que isso tenha acontecido. Da sua parte, não aconteceu por quê? Bom, Paulo, eu vejo que essa questão de união dos candidatos da base, ela está um pouco fora do time. Os partidos lançaram as suas pré-candidaturas, nós avançamos nas reuniões, na conversa com os segmentos organizados da cidade, na pré-campanha propriamente dita, mas entre os candidatos não houve esse diálogo e a candidatura preferencial ela não existe em lugar nenhum. O que existe é convergência. Como não houve convergência, eu acredito que numa eleição de 2 turnos, todos nós vamos para o primeiro turno debatendo as nossas propostas e chegar num determinado momento, aquele que ficar vai adiante. Bittencourt, nunca se falou entre vocês, os chamados candidatos da base ao governo de Goiás, nunca se falou no estabelecimento de um critério ou 2, enfim, de critérios para que em um determinado tempo pudessem ser utilizados para a definição de uma ou outra candidatura, não? Não, Gama, isso... Nada, isso nunca foi conversado. Eu até tenho dito, o PTB foi o primeiro a lançar pré-candidato, até por uma posição já do PSDB que teria candidatura. Quer dizer, não houve num primeiro momento... Como teve na eleição passada. O PTB. Não, o PSDB, né? O PSDB colocou uma posição que ele teria candidato, que dessa vez ele teria que ter um candidato. Sim. Que em qualquer circunstância ele apresentaria uma candidatura. Então, com isso, ele descartou a possibilidade de conversar com os outros partidos da base e de convergir, né, numa candidatura única. E de lá para cá, eu avancei com a minha pré-candidatura, o Francisco com a pré-candidatura do PSDB, do PSD, o candidato do PSDB, o Vecchi, houve uma convenção interna. Enfim, eu acho que essa forma, né, de enxergar o processo deveria ter sido lá atrás. Hoje, acho que já ficou difícil, apesar de todo mundo, é lógico que na política, você converge sempre no sentido de convencer ou ser convencido. Agora, mas não dá mais esses acordos de gabinete, essas coisas que você faz, e sem ninguém entender o que está acontecendo. A política não é feita de uma composição de peças, Gama, de ações. A política de hoje não é consequência, em boa parte, do que aconteceu no passado, e a política do futuro não será, por sua vez, também consequência do que acontece hoje. Digo isso porque na última eleição municipal, o seu partido é que foi o protagonista dessa eleição, com apoio da base aliada ao governador Marconi Perillo. Claro, quer dizer, Paulo. Não seria a hora agora de os senhores entenderem isso, ainda que extemporaneamente, entenderem isso e falar, olha, na última nós fomos, agora nós vamos apoiar. Esse poderia ser um dos critérios que eu estava perguntando na questão anterior, né? Esse poderia ter sido um critério estabelecido. Ó, PTB, como você já foi da outra, agora tem que ser outro partido. O PP já foi também. Né? Poderia ser um dos critérios, mas não houve conversa nenhuma nesse sentido. Não houve conversa nenhuma. E outra coisa, a candidatura do PTB na eleição passada, ela não foi imposta. Ela surgiu pelo fato de não terem se apresentado outras candidaturas, né? Candidaturas que estavam inclusive fragilizadas, e o Jovair cresceu como candidato, conseguiu uma união em torno do seu nome e foi o nosso candidato. Agora, uma constatação, Bittencourt, essa discussão toda, ela é em função de aí é minha opinião, de uma fragilidade, em tese eleitoral, dos partidos, da base do governo. Como assim? São pré-candidaturas que ainda não conseguiram chegar até o eleitor, pelo menos do ponto de vista das pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora. Você concorda que há essa fragilidade? Você concorda, Bittencourt, que há uma dificuldade dessas pré-candidaturas, por exemplo, de chegar ao eleitor, como, por exemplo, o Vanderlan tem chegado, como o delegado Valdir já chegou, a própria Adriana Costa, que é do PT, que é do partido que governa a cidade hoje, que tem a maior reprovação da história de um prefeito da capital, mas nessas intenções de voto, ainda assim a pré-candidata do PT aparece bem. Enfim,
assim, você concorda que há essa dificuldade, esse novo modelo de fazer política, de fazer campanha política, tem dificultado os partidos da base aqui na capital? O que está acontecendo? Porque são candidaturas boas, são candidaturas consistentes, são candidaturas que têm estrutura partidária, tem gente para colocar o candidato no ombro e carregar na capital, e a gente observa, aí é uma opinião minha, uma patinação de algumas dessas 3 ou 4 pré-candidaturas. Não, eu tenho falado o seguinte, nós temos os candidatos que são conhecidos, né? Eles são mais conhecidos do que os outros. Candidatos que têm uma identidade, uma narrativa eleitoral consolidada. O Vanderlan foi candidato a governador 2 vezes seguidas. O Valdir foi o deputado federal mais votado de Goiânia. Ele abraça um tema, inclusive eu falo de maneira demagógica, que é a segurança pública, que ele vai resolver o problema da segurança pública, porque ele não resolveu como deputado federal e dizia que iria resolver também. Então, os outros candidatos têm um perfil técnico, é um momento onde você tem que apresentar, às vezes, uma questão de uma forma diferente, né, onde as pessoas têm que entender que o planejamento, a gestão de curto, médio e longo prazo, a visão técnica da administração municipal tem que ser imperativo. Nós estamos vendo um desastre administrativo com o Paulo Garcia, um governo improvisado, uma prefeitura que chegou a funcionar meio período. Prefeitura tem que funcionar 24 horas por dia. Então eu acho que há, no momento, uma dificuldade, não de valor de candidatura, mas uma dificuldade de você deslanchar esse projeto. Agora, o que acontece é que 78% das pessoas, nas pesquisas que já foram mostradas até agora, não estão com candidato escolhido e não estão debatendo a eleição municipal ainda. Quer dizer, há um sentimento, né, de desinteresse. E no momento oportuno, eu acho que as candidaturas elas vão se equalizar mais, vão se igualar. Também o Gama fez referência aí a números de pesquisa, Gama, e mesmo já tendo passado alguns dias, eu acho que vale a pena a gente dar uma nova olhada sobre esses números da pesquisa SERPES, divulgada pelo Jornal Popular no último final de semana. Essa pesquisa fala sobre as intenções de voto. Veja. De acordo com a pesquisa SERPES estimulada, divulgada no último domingo pelo jornal O Popular, Valdir Soares, do PR, lidera a corrida à Prefeitura de Goiânia, com 32,7%. Vanderlan Cardoso, do PSB, aparece em segundo, com 21,2%. A terceira colocada é a deputada estadual Adriana Corse, do PT, com 8,6%. Bruno Peixoto, do PMDB, é o quarto, com 4,6%. O ex-deputado federal Luiz Bittencourt, do PTB, registrou 2,6%. Na sequência aparecem José Pivec, do PSDB, com 2,4%, Francisco Júnior, do PSD, com 2%, Djalma Araújo, da Rede Sustentabilidade, com 1,4%, Alexandre Magalhães, do PSDC, com 1%, e Flávio Sofiati, do PSOL, com 0,2%. Gama, você que conhece tudo de pesquisa, inclusive tem um instituto de pesquisa, o que é que só você enxergou que ninguém mais viu nessa pesquisa? Não, cada um tem um olho específico, né, para fazer a análise. A minha análise é uma análise, dentro disso nós estamos discutindo aqui. Eu observo que nós temos um jeito novo de fazer política que muita gente ainda não compreendeu, que muita gente ainda não entendeu. Não se tem mais dinheiro, né, das indústrias, das empresas, não tem mais dinheiro de CNPJ. O TSE acaba de divulgar que o limite de gastos para a campanha de prefeito em Goiânia, 5 milhões e 700 e poucos mil reais. Isso até a eleição passada era dinheiro de biscoito, dinheiro de pinga, o Paulo Bittencourt. Quer dizer, um negócio escandaloso do ponto de vista da maneira de se fazer campanha até agora. Até agora. Então, eu observo que muita gente tem encontrado muita dificuldade de levar a sua proposta, de levar o seu nome, de fazer chegar até a população de Goiânia. E olha que Goiânia é uma cidade pequena. Goiânia não é essa gigantesca cidade com enorme dificuldade. Aqui se chega muito fácil às pessoas. E eu observo que algumas candidaturas com consistência ainda têm muita dificuldade para chegar até o eleitor. E um outro problema que eu vejo também em relação a algumas pré-candidaturas é a ausência, a pobreza, Paulo Bittencourt, de propostas. Goiânia, como eu estava dizendo, é uma cidade, né, que tem 957 mil eleitores apenas.
E cadê as propostas? Nós não temos ideias. Há uma pobreza muito grande de boas propostas para que mude Goiânia, para que mude a vida dessas 1.400.000 e poucas mil pessoas que moram aqui em relação aos seus principais problemas, que é o problema da saúde, que é o problema do transporte, problema em demasia debatido. Problema não falta, né? Não falta problema, mas a pobreza de ideias, a pobreza de propostas, eu vejo ela com muita preocupação. Pode até ser que tenham. Mas cadê essas ideias? Por que elas não têm chegado até o povo? Eu tenho apresentado um conjunto de ideias e de propostas em todas as áreas, na segurança pública, na saúde, no esporte, na limpeza da cidade, na reformulação urbana. O senhor incluiu segurança pública para fazer um contraponto ao delegado Valdir? Não, a segurança Costa também? a segurança pública, ela sempre precisou... E também a Major Araújo, né? São 3 mas policiais a segurança pública é um problema que se agravou com o tempo e ela sempre precisou da parceria da prefeitura, na lâmpada, nas ruas, na iluminação pública, na limpeza dos lotes, na polícia, na guarda municipal, na proteção dos prédios públicos, enfim. E você tem que avançar. A nossa ideia seria você criar uma central de inteligência para fazer parcerias com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Agora, há uma rede estruturada de soluções aí. Não é só o policiamento reativo. Nós temos que ter uma polícia preventiva e programas. A prefeitura tem que proteger a juventude, a criança. O senhor fala? A Polícia Municipal preventiva. De que forma? Ela pode proteger os prédios públicos, na porta das escolas. Assim, isso já é atribuição dela. Já mas não faz isso intensamente. Nós podemos ter câmeras instaladas na porta das escolas, nos pontos de maior perigo da cidade. Não tem, não é isso? Os prédios abandonados, inclusive, Exato. Uma coisa que a gente já mostrou várias vezes. Os muquifos, né? Não, mas até cemitérios. Os cemitérios municipais, inclusive o cemitério Santana, que é o mais tradicional, né? Onde está lá, por exemplo, o corpo de Pedro Ludovic, etc. Abandonado. Você pode chegar no cemitério municipal a qualquer hora da noite, que o portão vai estar aberto. Teve um assalto aí no cemitério. E o pessoal consumindo drogas lá dentro. Explodiram caixa no cemitério, aí tem uma semana. Esse foi no Jardim das Palmeiras. Então você vê que há uma dificuldade enorme. E outra coisa, Gama... Aí não tem nada a ver com a prefeitura. E eu queria levantar aqui uma questão simples. A pesquisa é espontânea, né? Não aparece lá o Íris, não aparece o Ronaldo Caiado. Essa foi estimulada. Bom, aí tá certo, eu não vou discutir. Mas na espontânea dessa pesquisa não aparece o Íris, não aparece o Ronaldo Caiado, não aparecem figuras importantes da política que habitualmente elas aparecem em candidato. Inclusive é obrigatório que apareçam. Exato. Dado, inclusive, então, a densidade eleitoral que tem. Né, até hoje, o que tiveram até hoje. Agora, quando eu falava da pobreza das propostas ou da dificuldade de chegar até a população com essas propostas, eu entendo que é em função disso que o delegado Valdir, por exemplo, está nadando de braçada com esse discurso, dito até populista da segurança pública, e o próprio Vanderlan, em função do recalque das 2 eleições que ele disputou. Eu penso que em função dessa pobreza, eu enxergo como pobreza de grandes propostas para resolver os principais problemas de Goiânia, é que nós obtivemos até agora, no CERPS e em outras pesquisas, esse resultado bastante parecido, Paulo. Eu penso que essas outras pré-candidaturas, elas precisam entender um novo jeito de fazer política e arrumar uma maneira de chegar até o povo. Porque senão, isso que aí está, vai maturando e acaba acontecendo, inclusive, na urna eletrônica. Pois é, e pode haver uma solução para isso em relação aos pré-candidatos da base aliada? O senhor já respondeu essa pergunta da última vez em que esteve aqui e deu uma frase, deu uma declaração, né, que eu não vou dizer agora para ver se o senhor a repete. Juntar o senhor com o VEC, com o Francisco Júnior, com os pré-candidatos da base, vai resolver o problema? Eu acho muito difícil, porque são linhas diferentes já. Né? As candidaturas elas já avançaram na relação com a sociedade. Eu mesmo já fiz centenas de reuniões levando as minhas ideias e as minhas propostas. Agora, o que tem que colocar não é essa discussão, porque eu estou preocupado com isso também. Quando se fala, nós temos que ter uma candidatura, mas se fala apenas em nomes. É o que o Gama está dizendo, tem que ter propostas, é programático. Nós temos que sentar em torno de programa. O que tiver o melhor programa, convence as outras candidaturas para aderir, para reunir com essa proposta. Digamos que isso aconteça. Vai adiantar reunir essas candidaturas em torno de uma só? Adianta. Eu acho que quando você tem um conjunto de forças, principalmente
como essas que governam hoje o estado de Goiás, que tem programas que deram resultados enormes na área da saúde, da mobilidade, da evolução do emprego, a busca de inovação, novas tecnologias, isso poderia também ir para a Prefeitura de Goiânia, mas o governo ele tem que agir. Eu não sinto a ação dos maiores líderes dos partidos da base aliada nesse sentido, que é todo mundo muito personalista. Então, o senhor também é? Não, eu não sou, mas eu não vou ficar de braço cruzado esperando uma aliança. Inclusive, na fala do governador que o Paulo citou, ele chegou a dizer o seguinte, que o grande problema, arquem com as consequências. E ele estava dizendo o seguinte, inclusive ele disse com as próprias palavras, que tinha muita gente só pensando no projeto pessoal e pensando no projeto de 2018. Na base, existe candidatura que não é candidatura ou que não é pré-candidatura para valer, é projeto pessoal, é projeto para poder alavancar um projeto maior em 2018, o senhor enxerga isso também? Ou candidatura laranja, como chegou a dizer o vice-governador José. Eu acho que são todas declarações infelizes, tanto do governador como do vice-governador. Acho que os candidatos são legítimos, os partidos têm conhecimento dos problemas da cidade, apresentaram candidatos que têm mandato, que conhecem os problemas de Goiânia, que inclusive, no meu entendimento, são os melhores candidatos. O Vec é um candidato que tem uma formação técnica robusta, o Francisco Júnior foi presidente da Câmara, foi secretário de Planejamento, coordenou o último plano diretor que foi feito para Goiânia, né? Eu fui deputado federal, disputei 2 eleições em Goiânia, tenho apresentado propostas inovadoras nessa campanha, diferente de todas as outras, inclusive, mas cada um na sua linha, no seu eixo. Quer dizer, isso tem que convergir, se tiver, de uma forma um pouco mais ousada, vamos dizer assim, rápida, com mais criatividade e rápida, porque senão daqui uma semana nós já estamos fazendo as convenções. Já está no período das convenções. Ouvimos também o presidente municipal do PSDB, Rafael Lousa, sobre este e outros assuntos, união inclusive de candidaturas. Veja o que ele diz. O presidente do Diretório Municipal do PSDB, Rafael Lousa, afirma que o deputado federal José Pivec continua sendo o pré-candidato do partido a prefeito de Goiânia. Mantemos a postulação, o partido continua trabalhando, estamos mobilizando as nossas lideranças, as nossas zonais para as convenções. Estamos, logicamente, dentro de um contexto de articulação, estamos aí na reta final. Rafael Lousa afirma que continua acreditando que o melhor caminho para a base aliada é que esse grupo político tenha apenas um candidato a prefeito de Goiânia. Em termos de estratégia, é importante que a gente trabalhe uma unicidade desse aspecto, até porque nós estamos trabalhando num cenário que nós somos oposição à atual gestão. Mas com a decisão de Iris Rezende de não candidatar-se, pré-candidatos da base aliada estão liderando as pesquisas, já que Rafael Lousa considera que Vanderlan Cardoso e o delegado Valdir Soares pertencem a esse grupo político. É uma pessoa que tem nosso respeito, que já foi dos nossos quadros, que nós não temos nenhum tipo de restrição em relação a isso. O PR é um partido que compõe o governo do estado, o ex-prefeito de Senador Canedo, também faz parte de um partido que é da base. Recentemente, o governador Marconi Perillo disse que a base aliada precisa se unir. A responsabilidade tem que ser de todos no sentido da unidade. Mas com a desistência de Iris Rezende, a orientação do governador continua valendo? Não foi em função disso, foi muito mais, logicamente, para que a gente tenha esse desprendimento, possa favorecer este grupamento a ser vitorioso. E se Vanderlan Cardoso unir-se ao PMDB? Se na eventualidade de se aliar a um partido que historicamente é opositor a nós, isso, logicamente, dificultará o futuro de maneira sistemática. Bem, temos vários aspectos aí, Gama, que merecem ser analisados. Eu começo por esse. O governador Marconi Perillo, quando deu essa declaração, Iris Rezende ainda não havia anunciado a saída dele da cena política, não é verdade? É verdade. Governador Marconi Perillo, essa fala do governador Marconi Perillo continuou valendo para esse novo cenário desenhado a partir da saída de Iris? Eu acho que com a saída de Iris, a fala do governador ela tem até um poder maior de validade, de importância. Penso que a vontade dele em cada uma dessas frases ditas aí, hoje, ela é inclusive mais acentuada. Por quê? Porque com a saída de Iris, é inclusive mais fácil, é uma palavra que eu estou utilizando, os partidos não gostam de utilizar, nenhum candidato vai utilizar, mas sem o Iris é mais fácil alguém da base do governador Marconi Perillo ganhar a prefeitura de Goiânia do que com o Iris disputando. Então, aquele discurso do Marconi, hoje sem o Iris, a meu ver, ele tem muito mais importância do que antes.
Valdir, você concorda com o presidente municipal do PSDB de que Valdir esteja na base? O delegado Valdir? É. Totalmente fora da base. Fora. Totalmente fora da base. Em que pese muita gente do partido dele esteja na base. Mas a candidatura dele, ou a pré-candidatura dele, é completamente fora da base do governo. É um caminho sem volta. Inclusive, pelo que ele tem dito nos últimos dias em relação ao governo, ao governador, aos partidos da base. Ele atravessou o rio da base, com o barquinho. Do lado de lá, ele meteu o fogo no barco. Não tem volta, não. Se voltar, o jacaré come. Eu também acho essa declaração meio inapropriada, porque eu participei de um debate na Rádio Sucesso, onde o delegado Valdir chamou o governador Marconi Perillo de coronel da política de Goiás, e que a candidatura dele era contra os poderosos, os Golias, e que ele era o Davi, lutando ali sozinho, fraquinho, enfrentando toda essa situação contra esses coronéis aí que comandam a política de Goiás. E tem feito críticas, né, inclusive agressivas ao governador do estado com relação à sua política de segurança pública e outras questões. Então, eu acho que como candidato da base, ele não se enquadra. Tá bem, a gente vai saber o que está pensando nesse momento o delegado Valdir, mas daqui a pouco, no próximo bloco. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Luiz Bittencourt, ele que era o PTB. Também está aqui o jornalista Luiz Gama. E como eu prometi no final do bloco anterior, a gente vai ouvir o que tem a dizer o pré-candidato delegado Valdir Soares, que hoje está no PR, já foi do PSDB, sobre alguns assuntos deste momento, inclusive sobre a vice dele, seria outra pessoa, que não Zacarias Calil, ele próprio diz. O deputado federal delegado Valdir Soares esclareceu qualquer dúvida com relação ao vice que vai acompanhá-lo no projeto de administrar Goiânia. A vice já está definida, é uma equipe técnica. Delegado Valdir hoje, deputado federal, mas que é técnico na área de segurança pública, e na vice, doutor Zacarias Calil, que também é técnico na área de saúde. Essa questão de que Ronaldo Caiado indicaria a vice nunca existiu? Na verdade, isso a gente deixa essa discussão para os políticos, para os cientistas, para outras pessoas que envolvidas na política, né? Agora, eu tenho uma conversa com o doutor Zacarias e vou honrar esse compromisso. Sobre partidos como PMDB, DEM, PRP e Solidariedade terem decidido que vão ter candidato próprio, delegado Valdir disse que não está preocupado com outros partidos. Não tenho essa preocupação. Minha preocupação hoje é conversar com o eleitor, fazer um plano de governo, fazer as propostas de mudança para Goiânia. Essa questão da articulação política, quem vai ser o candidato do partido A, B, C, D, se vai estar conosco ou não, ela vem de forma complementar ao nosso projeto. Em entrevista ao jornalista Rafael Vasconcelos, o presidente do PSDB municipal, Rafael Lousa, afirmou que o PR e o delegado Valdir são da base do governo, mas o pré-candidato do partido preferiu não comentar a afirmação. Cada um tem que cuidar da sua cozinha, da sua casa. Eu cuido hoje da casa do PR. Eu não vou falar do partido A, B, eu acho que é problema político e comportamental deles. Em um possível segundo turno, o senhor vê essa possibilidade de aliança com partidos da base? Eu vejo nesse momento que a minha aliança é com o povo. Delegado Valdir, pelo que a gente viu e a gente tem visto as declarações dele, pelo menos nessa entrevista, ele está bastante comedido, né? Está bastante tranquilo. Seria uma estratégia, Gama? Você que trabalha com estratégias? Ele é um pouco afoito, né? Me parece que ele está orientado a segurar um pouco, ir num caminho mais tranquilo, para não ser uma espécie de elefante na loja de louças. Por exemplo, a questão do segundo turno aí. Ele fugiu pela tangente, para não arrumar confusão. Embora, ao meu ver, mesmo assim, ele ainda tenha deixado alguma coisa, algumas arestas, alguns arranhões para efeitos de segundo turno. Mas ele me parece mais comedido, um pouquinho melhor orientado no sentido de não ferir tanta suscetibilidade assim. E você acredita que num eventual segundo turno em que ele vá e alguma candidatura da base não vá, haverá apoio dos partidos da base a ele ou não? Depende com quem ele vá para o segundo turno. Por exemplo, digamos que ele vá para o segundo turno com o Vanderlan. Eu penso que hoje o Vanderlan atrai muito mais essas pré-candidaturas, quase todas da base, do que o delegado Valdir. Verdade? PSDB
Teria motivos? Eu vou perguntar para o Gama também, mas primeiro, para colocar o deputado Luiz Bittencourt na conversa, o senhor acha que o PSDB, vendo o delegado Valdir, sem trocadilhos, né, como alguns jornais colocaram, disparar na pesquisa, o PSDB teria motivos para se arrepender de ele ter saído do partido e não ser o candidato do PSDB? Não, eu acho que não. Eu acho que eu vejo aí uma onda, né, em torno da candidatura do delegado Valdir, mas ele não deu demonstração ainda de preparo, de equilíbrio. No meu entendimento, ele não tem capacidade para governar Goiânia. É um candidato histriônico, que faz afirmações demagógicas, populista, e usa muito, né, essa situação, essa condição de mudar o seu perfil de discurso. Fala uma coisa hoje, fala outra coisa amanhã, e busca um caminho de facilitar a sua penetração junto ao eleitorado. Eu não gosto desse tipo de comportamento na política. Eu condeno isso. O Lula fez isso, é o estilo Lulinha, paz e amor. A Dilma fez isso, mentindo para o eleitorado. E o Maduro faz isso na Venezuela. A Cristina Kirchner afundou a Argentina. Então o populista, ele é um desastre na administração. E eu não vi ainda nenhuma opinião consistente do delegado Valdir de propostas e projetos para melhorar a vida da população de Goiânia, inclusive em função das dificuldades que a cidade vive hoje. Tá bem, o senhor fez algumas referências aí ao delegado Valdir, que são naturais, próprias, Respeito, né? Hein, Paulo? De um momento Respeito político. Ele como deputado federal, como delegado, mas a minha opinião é que ele não tem preparo para governar Goiânia. Tá bom, mas eu ia concluir dizendo o seguinte, seria interessante se o senhor aceitasse, ele também aceitasse um bom debate aqui no programa. Todo mundo conhece minha trajetória, eu nunca me recusei a debater com ninguém, pelo contrário, fiz a minha carreira política debatendo com a população de Goiânia, com a população de Goiás e externando as minhas ideias e com posições firmes. Por exemplo, eu não teria coragem de apoiar no segundo turno um candidato que não tem preparo para liderar, né, um governo de resultados, um governo técnico, um governo com grandes mudanças para a nossa cidade. Tá bem, até porque ainda na próxima semana, né, Gama, a gente estará dentro de um período em que a legislação eleitoral não impõe certas restrições e ainda será possível, caso o senhor aceite, caso ele queira, a gente fazer um debate entre os dois. Tranquilo, eu na já próxima estou semana daria. Já? Já estou aceitado. Vamos convidar então o delegado Valdir para ele vir ao programa para fazer o debate com o senhor. Gama, sua análise sobre isso, o PSDB tem motivo para se arrepender da saída de Valdir? Não, não tem não. Até porque foi algo que era a vontade das duas partes. Era a vontade das duas partes que o delegado Valdir não fosse do PSDB. O PSDB não queria delegado Valdir não queria PSDB. Por tudo que aconteceu num casamento que não foi nada romântico desde o princípio. Esse casamento delegado Valdir e PSDB não foi nada romântico em momento algum. Por quê? Não sei, talvez pelo estilo do delegado Valdir, né? Talvez pelo estilo do PSDB, principalmente o PSDB de Goiás, algo que não... você sabe aquela história mal começada e que é mal acabada? Foi mal começada essa união, esse casamento, e naturalmente ele foi mal acabado, mal terminado, como a gente percebeu. Eu penso que não há nenhum motivo de arrependimento por nenhuma das partes. Vamos falar do PT um pouco, ainda que a gente não tenha conseguido ouvir a delegada Adriana Corsi, mas o PT, com a saída de Íris, passa a ocupar o terceiro lugar. E eu ouço o senhor também na condição até de interessado nesse cenário político, porque o senhor é pré-candidato a prefeito de Goiânia, tanto quanto a Adriana Corsi. O senhor acredita que o PT possa crescer nessa pesquisa ao ponto de ir para um segundo turno, possa representar um avanço, enfim, o PT, a Adriana Corsi pode se descolar de toda essa imagem negativa que o PT tem pela administração aqui em Goiânia e também por Lula, por Dilma, etc.? Eu acho muito difícil, Paulo. Hoje nós vimos aí recentemente uma pesquisa mostrando que 10% da população de Goiânia apenas aprova a atual administração. 10% é muito pouco, né? Nós estamos há 2 meses das eleições e é o governo mais mal avaliado na história da cidade. Agora, por quê? Pela prática política, pela forma com que conduz a gestão, a prefeitura não atende às demandas mais emergenciais da cidade. Goiânia vive um mau momento, perdeu o seu protagonismo na rede nacional de cidades e ela vai ter que carregar essa herança, coitada. Ela é até uma boa deputada, uma menina que tem uma expressão positiva, o pai foi prefeito de Goiânia, mas ela não vai conseguir carregar esse fardo. Infelizmente, ela vai ter que conviver, né, com essa sucessão de desgastes e não vai. A tendência da campanha dela é reduzir, infelizmente é reduzir. Tendência do desempenho dos pré-candidatos, Gama, a julgar por essas pesquisas que a gente viu, qual é, na sua opinião? De todos? Sim.
cenário? Vai ser Valdir e Vanderlan o tempo todo? Ou Bittencourt tem alguma chance? Adriana tem alguma chance? Se não houver uma outros mudança radical na forma de fazer campanha política, pré-campanha, que na verdade é também uma campanha, só modifica a nomenclatura, a tendência é que as dificuldades desses partidos da base permaneça essa dificuldade, e a da própria Adriana Corsi e daquelas outras chamadas pequenas. Por quê? Porque eles não estão conseguindo chegar ao eleitor para dizer para o eleitor, eleitor, olha, essa candidatura do delegado Valdir é populista, né? Como eu estava bem criticando ali o Bittencourt. Olha, essa candidatura aqui do Vanderlan, essa pré-candidatura do Vanderlan, ela não é o que Goiânia precisa. Como é que esses outros pré-candidatos vão chegar ao eleitor? Se não houver uma maneira, uma ferramenta nova, um jeito novo de chegar ao eleitor, a tendência é que esse quadro aí, o Paulo, ele se mature e ele acabe chegando até a data das eleições. Por exemplo... Você tem receita para essa mudança? Ideia. Por exemplo, Goiânia acabou. Goiânia acabou. Que cidade feia, Goiânia, Paulo? Acabou o centro de Goiânia, não tem nada que presta no centro, praticamente. Nada que presta. O centro está feio, arrebentado, enferrujado, acabado o centro da capital, que já foi outro dia uma das mais lindas do Brasil. Acabou. O outro centro econômico famoso, o setor de Campinas, um colapso. Cadê o emprego em Goiânia? Goiânia, você sabia que Goiânia hoje é uma cidade dormitório? O povo está trabalhando em Goiânia, o povo está trabalhando em Senador Canedo, dormindo em Goiânia, trabalhando em Aparecida de Goiânia, dormindo em Goiânia, trabalhando em Trindade, dormindo em Goiânia. É uma cidade que daqui a pouco vai servir só para dormir. É pensão, Dona Goiânia, isso precisa ser mudado, esse quadro precisa ser mudado. Eu quero propostas, eu queria ouvir ideias para modificar, para termos indústria, geração de empregos, para fazer Goiânia ser uma cidade a mais importante do estado. Hoje Goiânia não tem essa importância toda. O que a gente faz aqui em Goiânia? Não tem nada para fazer aqui a não ser comer e dormir. O senhor tem a receita também, deputado? Tem, eu tenho falado isso permanentemente. Existem soluções. Por exemplo, o centro de Goiânia pode ser um bairro hipster, que é um conceito moderno de urbanização, onde você faz subsídio cruzado, atrai empresas, principalmente de tecnologia, gerando emprego, ocupação de espaço, serviço, restaurantes, casas de shows, enfim. Mas isso tem que ser feito, isso é um conjunto de ações, é o que eu estou dizendo. Nós temos uma proposta básica, primeiro, enxugar a prefeitura. A prefeitura não vai ser cabide de empregos. Não vamos fazer alianças fisiológicas. Ninguém vai entrar na campanha para poder ganhar cargo lá e depois ficar sem trabalhar. Vamos buscar as melhores pessoas. E aí, uma sucessão de projetos entrelaçados na área econômica, na área social, na área do lazer. Pois é, mas enfim. isso é muito vago, muito genérico. Uma sucessão de projetos. Cite um, pelo menos. Você transformar o centro de Goiânia num bairro de atração de negócios. Você reduz o IPTU, reduz o imposto, abre novos espaços. De negócio, o senhor diz de lojas? Por exemplo, você está aqui no setor Bueno, por exemplo, aqui no setor Marista, no setor Oeste, instalado com a sua empresa. Você abre lá no bairro Popular, diminui o imposto, facilita a implantação de novos projetos urbanos e você leva a sua empresa para lá. Você não vai pagar imposto lá durante 10 anos. Então você transforma aquela região numa região com um novo conceito de ocupação. Mas já não há um saturamento naquela região? Não, pelo contrário. De lojas? Não, pelo contrário. E falta de segurança? Não. Porque muita gente reclama, principalmente centro, as pessoas, Paulo, que ainda moram naqueles prédios. O centro está abandonado, pois diferente. Mas quando dá 6 horas, as lojas fecham e não tem segurança nenhuma, porque não ele tem está movimento abandonado, nenhum. exato, ele não tem movimento. Se você colocar lá escritórios, escolas, centros de lazer, enfim, você tem uma série de equipamentos urbanos, inclusive apartamentos residenciais, você pode revigorar aquela área, levar pessoas para lá, aí ele passa a ter vida, ele passa a ter ocupação, então você tem condição, porque lá tem uma infraestrutura pronta, tem água, tem telefone, tem asfalto, tem energia elétrica, tem rede de ônibus. Então, essa tendência de você fazer isso é uma tendência mundial. Está se fazendo isso no Rio de Janeiro agora, lá com as Olimpíadas. Então, lá onde fizeram agora a Cidade do Futuro, no Rio de Janeiro, Museu Cidade do Futuro, lá era uma zona portuária decadente. Hoje é o polo de mais atração de turismo no Rio de Janeiro. Isso tem que ser feito na cidade. Alguma coisa tem que ser feita. Você estava falando da receita, uma outra coisa também que os candidatos, ou os pré-candidatos da base, eles precisam arrumar uma maneira de comunicar isso ao eleitor. O governador Marconi Perillo é o maior prefeito da história de Goiânia, sabia? Mais do que esses prefeitos todos juntos aí. Por exemplo, Iris foi prefeito 2 vezes, deixou lá Paulo Garcia, não sei o quê. Antes nós tínhamos Pedro Wilson, o próprio Darcy Corsi. Esses caras... Você considera que ele seja
mais prefeito que até a União? Fez muito mais, é só você dar uma olhada. Agora, o pré-candidato, o pessoal da base do Marconi, precisa falar isso para o eleitor de Goiânia. Por quê? Porque dá uma olhada no GOL. Só o GOL que o Marconi deixa aqui na cidade de Goiânia. Rapaz, isso é um negócio fantástico, fabuloso. É estratosférico aquele hospital. O benefício aquilo para essa cidade, para essa metrópole, para as cidades vizinhas. É um negócio do outro mundo. Nenhum prefeito deu conta de fazer. E não dá. Até agora com as ideias surgidas. Não é? Você olha aqui um Oscar Niemeyer da vida, o novo autódromo de Goiânia, agora o Centro de Excelência de Esportes, a duplicação espetacular de praticamente todas as entradas e saídas de Goiânia. São obras espetaculares, estruturais, maravilhosas que o governador fez. Praticamente ninguém sabe que foi ele que fez, porque os partidos da base, essas pré-candidaturas, também não têm conseguido mostrar para o eleitor que se o Marconi está indicando 1, 2, 3, 4 pré-candidaturas, ele está correto e precisa ser ouvido, porque foi um cara que foi diferente para Goiânia. Melhor do que o Íris quando foi governador, do que o Íris nas 4 vezes que foi prefeito, melhor do que Nion, que Pedro Wilson, que Darcy Costa, que Paulo Garcia, do que todo mundo. É uma outra receita para a candidatura da base, ou pré-candidatura da base, fazer sucesso junto ao eleitor. Cadê esse tipo de comunicação? Essa receita se aplica também, aí já deixando os pré-candidatos de partidos da base de lado, mas incluindo ao mesmo tempo também, mas essa receita serviria de uma forma geral para boa parte da equipe de Marconi, porque a gente percebe que quando eles dão entrevistas, quando dão, eles citam alguma obra, mas é como se aquilo fosse iniciativa deles. Quer dizer, eles nunca botam a assinatura do governador. Talvez essa seja uma falha também. Você vê isso também? Você concorda com isso? Em alguns aspectos eu enxergo que há uma falha nesse sentido. A equipe não faz um trabalho de conjunto e lembrando que isso é coordenado pelo governador. Exatamente. Essa com certeza é uma falha que tem acontecido e que poderia ter, inclusive, ajudar todas essas pré-candidaturas se esse trabalho fosse um trabalho mais coeso, um trabalho mais integrado, um trabalho melhor coordenado, vamos dizer assim. Mas de certa forma, Paulo, só rapidinho, isso aí o eleitor acredita ao governador. Então o governador fez, ele ganhou a eleição prometendo isso, assumindo esse compromisso, então isso aí está na conta dele. O eleitor que é o prefeito, o que exerce o mandato na Prefeitura de Goiânia, com autonomia, com independência e que tenha projetos próprios e que seja, inclusive, parceiro do governo. Mas as ações que o governador fez, ele não consegue transmitir ela para esse ou para aquele candidato. Mas ajuda. Nunca conseguiu. Mas ajuda, o governador de Goiás ajudar. nunca elegeu o prefeito de Goiânia. Ele enfrenta dificuldade nisso. O Pedro do Vico não conseguiu. Aliás, acho que só o Pedro do Vico. O Íris não conseguiu, o Marconi nunca conseguiu, o Maguito não conseguiu. O eleitor de Goiás, ele é muito independente. Tem essa tendência de ser chato, ele é muito independente. Aborrecido, Exatamente. crítico, covarde até. Você é de oposição, né? O eleitor tem tudo. de capital contra mais... qualquer coisa. Tudo que você faz tem que fazer mais, né? Você atinge um estágio de desenvolvimento, ele quer continuar, é difícil mesmo. Essa não é característica de Goiânia. Praticamente toda capital tem isso, né, Paulo? Qualquer capital do Brasil acaba tendo isso. Porto Alegre, por exemplo, ou capital custosa, lá não se repete prefeito, nunca se repetiu, sabia? Nunca nenhum prefeito foi reeleito. Aqui em Goiás, né, em Goiânia, 2 casos apenas, o Íris e o Paulo Garcia, que conseguiram repetir mandato. Nenhum outro conseguiu eleger o sucessor. Tá bem. Próximo bloco, a gente fala um pouco também sobre o PMDB e sobre o cenário sem Íris Rezende aqui na política. Daqui a pouco. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Luiz Bittencourt, ele que era do PTB, ele que já foi deputado estadual, já foi deputado federal. Por isso, eu estou tratando por deputado. Também esse aqui é o jornalista Luiz Gama. Vamos colocar agora o PMDB, para a gente saber o cenário do PMDB, sem Íris Rezende, que por 2 ocasiões disse que se afasta da política, não será pré-candidato. Com isso, fica a dúvida, fica a pergunta, quem será então o candidato, nesse momento pré-candidato do PMDB à Prefeitura de Goiânia? Alguns nomes já surgem, inclusive apareceram na pesquisa, mas existem outras questões que vale a pena a gente levantar também, Gama. Desse VT a gente pode extrair alguns assuntos para comentário, sobre a declaração de Maguito Vilela, por exemplo, a nossa equipe, de que ele também pensa em deixar a política. E ele vai explicar por quê, por quais razões. E também você vai ver a insatisfação clara, manifesta, de Dona Íris em relação à juventude, ou pelo menos parte da juventude do PMDB. Veja.
Como ficará o PMDB sem Iris Rezende? Eu acredito que o Iris continuará aí nos orientando, o Iris continuará participando ativamente do nosso partido. Goiânia vai perder muito, porque o Iris é um grande administrador, é um grande gestor público e é um grande político. É lógico que Goiânia perde. O próprio Iris Rezende disse que seu papel na campanha será apenas de conselheiro político. Eu acho que o grande papel meu agora é de conselheiro. O presidente do diretório estadual do PMDB, deputado Daniel Vilela, apontado como possível candidato, afirma que não tem interesse em disputar a prefeitura de Goiânia. Essa é uma decisão já tomada, não tenho esse interesse, não me preparei para essa disputa. Hoje tem uma missão aí estadual no partido. Por sua vez, o deputado Bruno Peixoto diz que seu nome está à disposição do PMDB e que o partido terá candidato próprio. O PMDB terá candidatura própria. Nós vamos seguir o seu conselho. Iris Rezende apresentou 4 nomes: Bruno Peixoto, Agenor Mariano, André e Daniel Vilela. Mas o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, não descarta a possibilidade do PMDB apoiar outro candidato. Se nós não tivermos o partido ideal, e o PT tem, o PSDB tem, o PTB tem, o PSC tem, por que não apoia eles? Quer dizer, o partido não pode ser egoísta ao ponto de achar que só ele é bom. Iris Rezende disse que sua saída da política abre espaço para o surgimento de novas lideranças. Nós que estamos super calejados nessa caminhada pública, temos que abrir espaço e criar condições para que os novos valores assumam a responsabilidade. Mas não é só ele que pode deixar a vida pública. Maguito Vilela afirma que deve seguir o mesmo caminho. Eu não estou deixando a política porque quero deixar a política ou porque não tenho mais motivação para a política. Eu estou deixando a política porque eu tenho um filho que é político também e eu não quero misturar as coisas. Eu acho que a oportunidade agora é dele. Como ficaria o PMDB sem seus 2 maiores líderes? A ex-deputada Dona Iris Araújo faz um apelo para que a juventude do partido assuma, a partir de agora, essa responsabilidade. Daniel, Agenor, você, Bruno, e todos que compõem essa juventude, que pode trazer uma renovação. Não abandonem o partido, não entreguem a sigla. Dona Iris tem usado também as redes sociais para questionar o próprio partido. Em uma de suas postagens, ela disse que o PMDB tem que parar de dizer uma coisa e agir de outra forma. Essa pecha não pode ser impregnada no partido. Gama, seu destaque de tudo isso que você viu. O PMDB vai ter que procurar alguém para segurar na sua mão. O PMDB não tem, sem o Iris, não tem caminho competitivo nesta eleição em Goiânia. Não tem. Quem diria, né? Quem queria o afastamento de Iris agora se viu diante dessa situação. Não tem. Esse episódio da filmagem, inclusive, era um desespero desse pessoal que quando viu que o Iris tinha deixado o barco PMDBista, ficou desesperado. E agora? E agora? Foi uma tentativa de reverter a situação. A verdade é que o próprio PMDB sabe, respeitando a história do PMDB, sua força, sua simpatia junto ao seu eleitorado, a sua capilaridade. Isso é uma outra coisa, mas neste momento, qualitativamente, o PMDB não tem como andar sozinho. Não dá conta e não vai andar sozinho. Até porque o PMDB é vítima do problema que eu sempre tenho falado aqui, de uma doença gravíssima, da qual o Iris sempre sofreu, eucaliptismo. Só cresce ele, embaixo dele nada. Você já viu um pé de eucalipto? Nada. Você pode deitar lá embaixo. Aí você corta o eucalipto, você sabe o que acontece? Esse de praga, vira aquele PT com aquela confusão. É assim que está o PMDB. Continua sendo vítima do eucaliptismo do Iris. Quando ele era politicamente ativo, só ele, embaixo dele, sombra, e ninguém poderia crescer. Cortaram o eucalipto, aí vem a pragaiada, vem aquela confusão, se mistura tudo, o que presta com o que não presta, e aí não dá nada de interesse. Por isso o PMDB vai procurar alguém para pegar na mão. Pois é interessante observar que os votos que eram de Iris, segundo essa pesquisa CEPES, migraram
né, em proporção igual para Vanderlan e para o delegado Valdir, né, 10% mais ou menos para cada um. Algo também normal e natural. Você lembra que na outra vez que eu tive aqui, você me fez essa pergunta, eu disse, vai migrar para cá e vai migrar para cá. Sim, e aí o que tem que se observar é o seguinte, que Bruno Peixoto, que é o melhor colocado dentre esses nomes citados aí que apareceram na pesquisa, tem apenas 4% da intenção de voto, e o que deixa bastante claro que os PMDBistas deixam de votar no PMDB, para votar em Vanderlan e votar no delegado Valdir. Deixam de votar num candidato do próprio partido. Como é que o senhor vê isso? O senhor que já foi do PMDB. Não, Paulo, eu vejo o seguinte, não existe mais essa vinculação partidária com o voto. As pessoas escolhem um candidato. Você veja isso aí em todos os lugares já. O governo e a política, ela é lenta. A população não aguenta mais 4 anos para esperar uma mudança. Tiraram a Dilma por quê? Porque o povo foi para a rua. Então a rede social, a velocidade da informação, o número exagerado de partidos políticos no Brasil fragmentou esse universo. Então a velha política ela não funciona mais, ela não consegue resolver problema e não apresentar dificuldade para novos nomes. Então é o que nós estamos vendo com o PMDB. O PMDB, pela força da liderança do Íris, pela a presença que ele teve no partido, ele acabou ele mesmo diminuindo o espaço que o PMDB ocupava na política de Goiás. Ele ocupa, mas o PMDB não consegue ocupar. Deputado, vamos falar de um assunto também que o Gama já começou a falar aqui no programa, que é sobre o limite de gastos, né, para a campanha, para prefeito e vereadores em todo o Brasil. Aqui em Goiânia, o candidato a prefeito poderá gastar até R$5.700.000. O senhor estava preparado para gastar mais do que isso? Não, muito menos. Eu sempre fiz política com campanhas modestas, todo mundo sabe disso, inclusive criei o slogan gastar a sola do sapato. Eu já anunciei, nós não vamos contratar marqueteiro, não quero ninguém modificando... Até porque você tem em casa e bom, hein? Mas eu não quero ninguém modificando o meu discurso, colocando palavras na minha boca e eu tentando enganar o eleitor com ação de marqueteiro. Vamos fazer uma campanha visitando os bairros, andando na cidade, com o menor custo econômico possível, muito menos de 5 milhões. Né? Até porque, Paulo, não existe de onde você levantar recursos, as empresas estão proibidas pela legislação. Quem é que vai gastar dinheiro, tirar dinheiro do bolso para gastar em campanha? E a pessoa física também só pode uma merrequinha, 10% do que faturou no ano passado. Acaba não sendo você tendo recurso. Então agora é criatividade, disposição enorme de trabalho, acordar cedo, andar pela cidade, reunir sinceridade e fazer isso que o Gama está sugerindo, descobrir uma forma de atingir, né, a opinião pública, de conversar com o eleitor nessa eleição. Gama, como é que você vê, diante dessa situação, diante desse cenário, lembrando que os candidatos a vereador terão um limite de até R$519 mil, o que é muito pouco diante do que já gastaram no passado. Demais. Como é que você vê, então, a alimentação dessas campanhas? Porque isso vai custar dinheiro, a campanha vai ser mais curta, o espaço na televisão para os candidatos a vereador, por exemplo, será através apenas de inserções, as chamadas pílulas, né? Eles não terão espaço dentro do horário político de 10 minutos, antigamente era de meia hora, não é isso? Uhum. Agora passa a ser de 10 minutos para dividir. Se tivermos 10 candidatos a prefeito aqui, quer dizer, vai dar o quê? Quem tiver mais tempo vai ter uns 2 minutos, no máximo. Não é isso? É um escândalo, né? Quer dizer, então, isso pode fazer com que haja, ao contrário do que pretendem as autoridades e do que pretende o povo, que haja um incremento do Caixa 2. A OAB, inclusive, o Comitê de Combate à Corrupção, está lançando um aplicativo no sentido de que as pessoas se tornem fiscais do Caixa 2. Quer dizer, essa limitação de gastos pode fazer com que o Caixa 2, ainda que combatido, possa atuar de maneira mais atuante? Já está atuando. A ideia é até interessante. Eu acho até que não deveria ter limite nenhum. Limite nenhum. Você tem dinheiro, gasta, não tem, não gasta. O modelo, por exemplo, da Colômbia. O modelo da Colômbia. Você tem dinheiro, você compra lá. Você tem um limite de um máximo de horário da televisão que você poderia comprar. A eleição da Colômbia é assim, é uma das mais democráticas, mais ou menos baseada no modelo americano. Mas a nossa realidade é outra? E na nossa realidade, eu acho que esses limites todos, eles melhoram do ponto de vista da democracia a eleição. O problema é que os nossos partidos, os nossos candidatos, e eu percebo, eles é que não estão preparados para fazer campanha sem dinheiro, para fazer campanha com a cabeça e com o suor, como está propondo ali o Bittencourt. Andar, discutir com o povo, principalmente candidato a vereador. Eles não têm muito esse costume não, viu, Paulo? E descolar de marqueteiro também, né? Descolar de marqueteiro. Porque as eleições até agora só foram ganhas em função de mentira. Né? De produto, de produto. Mentira, enganação, produto. E uma coisa, Paulo, eu vi um post outro dia no Facebook, achei interessante. O
sujeito colocou lá um monte de pessoas e perguntou assim, quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Ele falou assim, quem quer mudar? Ninguém levantou a mão. Então, se tem que mudança, as pessoas têm que querer mudar. O eleitor também tem que mudar. E não é só o político que tem que mudar. Então, a campanha vai mudar, não vai ter dinheiro. Não adianta o eleitor querer, pedir. Isso é uma nova forma de você enxergar. O líder de bairro pedir 100 mil reais para apoiar um candidato a vereador, para apoiar um prefeito. Isso acabou, né, minha gente? Você contratar a boca de urna, se ganhar a eleição, ganha o dobro, quer dizer, no fim você está comprando voto. Isso vai acabar, vai ter que acabar. Falando em acabar, o programa está com o seu tempo acabando também, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor avançou na busca por novas alianças com outros partidos e, mais do que isso, o senhor já tem o seu nome, o nome do seu sonho para ser seu vice. Quem é? Paulo, é uma eleição onde vários partidos têm candidaturas, há uma dificuldade de aliança enorme, porque os próprios candidatos a vereadores têm um universo próprio para garantir um tipo de votação e eleger ali X candidatos naquela legenda. Nós estamos conversando com vários partidos políticos, mas não temos ainda aliança definida e temos alguns perfis já de vice, né, que podem, no caso de não ter uma aliança, o próprio PTB pode sair com a chapa pura e ter um vice do partido. Mas nós estamos conversando porque faz parte também desse processo de convergência. Tá bem, ex-deputado, né, federal, ex-deputado estadual e hoje pré-candidato a prefeito de Goiânia, Luiz Bittencourt. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Leve um abraço para a dona Veneranda. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz Gama. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. E vamos continuar, né, levando as nossas propostas. É difícil, mas vamos levar, descobrir o mecanismo para a população de Goiânia escolher o melhor prefeito para a nossa cidade. Tá bem. Vamos embora, Gama? Vamos embora. Foi um prazer de novo, viu, Paulo? Obrigado. Prazer também. Leve um abraço para a dona Eni e para os meninos. Muito obrigado. Um abração. E para aquele menino ali, né? E esse aí também. Que está junto com a gente aqui na nossa equipe, o Dudu. Luiz Ricardo Gama Alves. É o único Dudu que eu conheço que não é Eduardo. Que não é Eduardo. Tá obrigado a você pela companhia. Uma boa noite. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando para falar sobre as coisas da política. Eleição municipal chegando e é mais do que necessário que a gente converse com os personagens dessa cena política. Hoje nós vamos receber aqui no programa um dos pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Ele que já foi deputado estadual, já foi deputado federal e é pré-candidato pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, Luiz Bittencourt. Tudo bem, Bittencourt? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz Gama. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado por ter vindo e obrigado também por já ter me ajudado a apresentar o nosso outro convidado, que é o Luiz Gama, o Tocha Vermelha. É isso? Também. Também, boa noite, Gama. Boa noite, Paulo, boa noite, Bittencourt, boa noite, telespectador. Vamos nós falar da vida da nossa capital, da política, né, que toma conta de cada um de nós, os mais de 957 mil eleitores aqui na capital, né, Paulo? Claro, e a gente vai falar não apenas sobre o PTB, mas vamos falar também sobre o PMDB, sobre, enfim, outros partidos. Nosso programa volta rapidinho.